O verão começa amanhã, dia 21 de dezembro, e para muitos, época de férias e de muito sol. E exatamente neste mês de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou o movimento Dezembro Laranja, de conscientização e prevenção ao câncer de pele, que é o câncer mais frequente no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a dermatologista Ellen Gonciorowski, que está com a gente hoje. Doutora, seja bem-vinda ao Banho de Cidade, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E esse é um assunto que é importante, né? Está chegando o verão, muita gente gosta de tomar sol, então quais são os cuidados para prevenir para o câncer de pele? Então, o Brasil é um país, eu diria, com uma miscigenação muito grande, né? Então, muita gente acha que pode tomar todo o sol que gostaria. Então, nesse momento, é importante que, para prevenção e para ter um verão saudável, não é? Que as pessoas atentem para o tipo de pele que elas tenham, para quanto elas podem tomar de sol e se proteger adequadamente. Agora, tem aquelas questões também, horários do dia, que são importantes, o fator do protetor solar. Como saber, por exemplo, o fator do protetor solar? Então, cada pessoa, né, ela vai ter, isso aí o profissional vai reconhecer muito bem, mas cada pessoa, ela pode fazer uma escolha, hoje em dia a gente tem muitos, mas a partir de 30, eu já diria, entendeu? É mais adequado para a praia. A gente tem 30, os 50 a mais, que é uma categoria que muita gente tem dúvidas, né? 50 a mais significa o quê? Significa uma proteção acima de, um FPS acima de 50, que isso vai dar quase 84% de proteção, mas é importante, gente, saber que não é 100%, tá? O filtro solar, além dos cuidados com a aplicação do filtro, a quantidade que deve ser generosa mesmo, colocar em todo o corpo, toda a área exposta, é preciso que você adicione o uso de chapéus, de roupas. Hoje em dia a gente tem muita coisa e bonita mesmo, muita opção, porque tem gente que fala assim, meus pacientes falam isso, mas o chapéu fica muito feio. Não, tem muita coisa bonita, você pode ir nas melhores lojas, nos shoppings, você tem produtos lindos, não é? Então, roupas, o guarda-sol também é importante, a sombrinha, gente, a sombrinha, aquela velha sombrinha, tá? Usar, que mais? Os alimentos também, cuidados, tá? Que você pode ter com a ingestão de, que todo mundo sabe, né? Os beta-carotenos, os derivados, né? Que tem vitamina A, vitamina C, que é antioxidante. Esse é o momento de fazer uso. E fazer aquela prevenção, que é sempre importante. Agora, doutora, para quem está nos acompanhando, se tem uma manchinha, está com uma suspensa, tem que procurar um médico, qualquer suspeita. E quais são aquelas manchas que são as mais preocupantes? Isso, gente, vamos fazer o autoexame. Isso é o básico. Todo dia você se olha, vê aquela pintinha que você acha que é mais inocente, mas dá uma olhadinha se ela aumentou o tamanho, se ela tem as bordas irregulares, se a cor está diferente. De qualquer forma, é sempre bom você dar uma passada no profissional, para ele vai reconhecer isso de uma forma mais certa. O alerta fica sempre aquele, né? A prevenção é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio. Eu acho que isso vale a pena, sabe? Essa coisa de você estar sempre atento, se cuidar, ter uma boa qualidade de vida. A gente está em 2018, né? Começando aí 2019. Eu acho que a nossa sociedade ela evoluiu bastante nesse sentido com esses recursos. Eu acho muito importante também lembrar que na escolha dos produtos, né, fotoprotetores, a gente tem que ter esse cuidado com o ecossistema, não é? Então, fazer uma escolha, escolher produtos que sejam biodegradáveis, não é? Que respeitem mais a natureza, porque tudo que a gente passa na pele, você vai estar levando para os oceanos também. Entendeu? E aí a gente tem toda essa questão das algas, dos peixes, a gente procura ter essa consciência e se harmonizar mais com o meio ambiente. Perfeito, tá? doutora. A pele, finalizando, a pele, ela come, sabe? Então a gente tem que estar atento aos produtos que a gente aplica porque eles vão ser absorvidos. Então se eles forem tóxicos,
a gente vai se intoxicar também. Então fica o alerta para o nosso telespectador. Bom verão. Bom verão. Divirtam-se bastante. Sempre não exagerem o tempo, tá? 15 minutos, tá bom, 20 minutos. Perfeito. Okay? Doutora, obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu bastante, né? Tá bom? Bom verão para todo mundo. Bom verão. E olha, a gente vai trazer mais informação para você, porque tem uma decisão liminar de ontem, a gente sabe que causou muita repercussão, uma decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que criou aquela polêmica e também a expectativa de soltar presos, né? De 6 horas até a derrubada, teve toda aquela repercussão. O ministro autorizou a soltura de todos os presos condenados em segunda instância, o que abriria o caminho para a liberdade de 170 mil criminosos, entre eles o ex-presidente Lula. Pouco antes das 8 da noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal cassou a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello. Ao justificar a medida, Dias Toffoli recorreu à cautela e ao zelo, uma vez que, segundo ele, existia a possibilidade desta nova medida liminar contrariar decisão soberana já tomada pela maioria do Tribunal Pleno. O ministro afirmou também que essa decisão tem como princípio a finalidade evitar grave lesão à ordem e à segurança públicas. Isso significa dizer que a decisão de Marco Aurélio fica suspensa até o próximo dia 10 de abril, data marcada por Toffoli para julgar em plenário as ações que questionam a prisão em segunda instância. Foi uma quarta-feira agitada aqui no Supremo, justamente no último dia antes do recesso que começa nesta quinta. A decisão pegou os ministros de surpresa, isso porque Marco Aurélio não falou nada durante a sessão do plenário pela manhã. Ao conceder a liminar, na ação movida pelo PCdoB, o ministro autorizou a soltura de todos os presos que foram para a cadeia após condenação em segunda instância, não apenas políticos e empresários envolvidos em corrupção, mas também criminosos condenados por tráfico, estupro e homicídio. As jornalistas da Rádio Band News FM, antes de Dias Toffoli cassar a liminar, Marco Aurélio admitiu que a decisão dele poderia ser derrubada, mas só após o recesso. O ministro afirmou: acima de cada qual dos integrantes está o colegiado. Se o colegiado decidir, na abertura dos trabalhos, não referendar minha decisão, eu sairei do plenário com o mesmo sorriso que eu entro. Eu não sou o dono da verdade, eu sou um juiz como outro qualquer. A suspensão da prisão em segunda instância só não iria beneficiar quem tem prisão preventiva decretada. É o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e também do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Já o ex-presidente Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, poderiam ser libertados. Os advogados dos dois agiram rápido e entraram com pedidos de alvará de soltura. Integrante da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, o procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou que a liminar do ministro ia contra a vontade popular. Essa foi uma decisão tomada às vésperas do recesso, violando o princípio de colegialidade no momento em que torna difícil buscar possibilidades de revisão. Nós entendemos que essa decisão ainda ela contraria o sentimento da sociedade que exige o fim da impunidade. Ela, na verdade, consagra a impunidade, violando os precedentes estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o Ministério Público também foi rápido na reação. No início da noite, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, protocolou pedido no Supremo para que a liminar de Marco Aurélio fosse cassada. A resposta de Toffoli veio menos de 2 horas depois, ao cassar a decisão. Por volta das 9 da noite, o presidente eleito publicou um elogio no Twitter. Disse Jair Bolsonaro: parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem-estar de nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada. Cláudio Humberto, qual seria o risco de manter essa decisão do ministro Marco Aurélio? O risco é exatamente esse que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro. Teria sido o maior saidão da história da humanidade. Quase 170 mil criminosos
condenados e já cumprindo pena seriam colocados na rua. Tudo isso para atender a um pedido feito por corruptos, políticos corruptos que estão também igualmente cumprindo pena e também são perigosos porque são criminosos. Eles estão cumprindo, estão pagando por aquilo que fizeram. E isso, essa liminar ou essa medida do ministro Marco Aurélio foi interpretada, inclusive, como a abertura de portas para a impunidade. Você imagina a quantidade de bandidos que não iam aproveitar esse período de liberdade e se mandar, né? Fugir do país, como fez o terrorista Cesare Battisti, por exemplo, né? O fato é que o ministro Marco Aurélio não observou aquilo que ele disse a repórteres da Band, que é o respeito à colegialidade. O ministro ignorou completamente uma decisão que já há sobre esse assunto tomada pelo plenário do qual ele faz parte. Ele foi voto vencido naquela ocasião, mas a norma no Supremo é que os ministros, mesmo tendo sido votos vencidos, mesmo tendo opinião pessoal contrária àquela que prevaleceu pela vontade da maioria dos ministros, os ministros em geral observam isso, né? Respeitam isso. Não foi o que se viu. Ainda bem que a quarta-feira de horrores acabou também na canetada, mas desta vez do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. E agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo, a gente está voltando daqui a pouco.